A paz de Cristo, Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez no canal Coluna de Beteu, a Porta do Céu, onde nós esclarecemos todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus e tiramos todas as dúvidas do que diz respeito à salvação. Mais uma vez eu quero que você, por favor, se inscreva aí no canal, nos ajude, auxiliando-nos com o seu acompanhamento, com seus comentários, para nós prosseguirmos no Evangelho. Sei que é difícil de aceitar pelos ensinamentos. Na verdade, ninguém quer ouvir, ninguém quer obedecer a verdade. Mas a verdade, queridos, tem que ser dita. Tudo que prega, que ensina é para isso. Eu não vou falar das rejeições contra mim, porque não tem como, é muita coisa. Pelos vídeos você vê, pelo canal você vê, pelas visualizações, pelos joinhas, por tudo que há no ensinamento, você vê a quanta rejeição, né? Mas isso é por conta da falta de revelação. Com o passar do tempo, você vai cair na realidade e você vai ver que não tem outra verdade senão essa que está aqui, que é a palavra de Deus. Por isso que eu me sacrifico, busco fazer isso. Poderia tomar uma outra posição na minha vida, estar dentro de uma igreja, subindo no altar, para 200, 300, 400, 500 pessoas me ouvir. Mas não. Eu não quero ser controlado por um sistema religioso. E assim são as igrejas. Igreja é política, política é igreja, a igreja está na política, a política está na igreja. A igreja é isso, é o sistema ali deles, o sistema político, o sistema religioso que conduz hoje o povo dentro das igrejas. Eu não posso passar por esse processo, eu não posso viver nessa regra de vida, porque eu fui liberto por Jesus Cristo. Eu sou liberto por Cristo, para servir a Cristo. Quem vive debaixo desse controle é quem está cativo a isso, cativo a esse domínio, de fazer tudo o que o mundo quer, tudo o que eles querem, porque é o plano deles e o alvo para a vida abundante deles é você. Por isso você tem que refletir na palavra de Deus. Mas nós estamos falando sobre o quarto mandamento, como eu havia dito, terminamos no 10º, nós passaríamos para o quarto. Deixei por último, porque o quarto mandamento é um pouco mais extenso e nós temos que tirar todas as dúvidas que há sobre o quarto mandamento, ou sobre todos os mandamentos, para que você saiba de quem é os mandamentos, quem escreveu os mandamentos, que são as 10 leis, quem é as leis, quem é os mandamentos, e se já passou, se já acabou, se não existe mais, se o Novo Testamento ensina, se não ensina. É isso que nós estamos esclarecendo. E por falta de esclarecimento e por desobediência, a ruína e a destruição na terra. A destruição da terra. Estou falando desde o começo dos vídeos. Vou falar até Cristo voltar, ou até Ele me tirar da terra. Vou falar até quando Ele me levar daqui. A ruína da terra, a destruição da terra hoje, as mortes, as pragas, as doenças que estão aí, cada dia avançando mais ainda, os desmatamentos, as catástrofes que está sobre a terra, sobre o efeito estufa, sobre o efeito das águas que está caindo sobre a terra, que está vindo sobre a terra, sobre a chuva, sobre o frio, sobre o calor, todos esses problemas hoje é só uma coisa, questão de quebra de mandamento. Satanás quebrou lá na Nova Jerusalém, caiu, iludiu a Eva e o Adão conscientemente caiu. Deus vem para que pudesse restaurar, para dar uma oportunidade para o ser humano, escolheu a nação, colocou os mandamentos em Israel, para que Israel pudesse prosseguir, até que ele viesse, para que ele pudesse
ter uma nação, e essa nação fosse a Sião de Deus. Chegou a ser em nome, mas em obediência não foi. A Sião de Deus, que é a igreja hoje. Mas, como Israel quebrou os mandamentos, a igreja quebrou os mandamentos. Toda religião hoje é contra os mandamentos, dizendo que não tem mais, que já passaram, que não precisa mais a vida nos mandamentos. Esse é o ensinamento de toda religião, e por conta disso, todas as ruínas estão aí na terra. Você pega lá Deuteronômio 28, quando Deus disse para os filhos de Israel: se vocês me obedecer, tem essas bênçãos. Mas se vocês não obedecer, tem essas maldições. Então, as maldições veio. E aí, quando as pessoas vão ensinar, eles dizem que essas maldições foi só lá nos filhos de Israel. Só que você olha o capítulo 28. Olha o capítulo 28. E veja se nos dias de hoje não há as mesmas pragas que tinha nos dias dos filhos de Israel. E acrescentou mais de 20%. Muito mais de 20%. Se você for analisar. Estive analisando e vendo que pragas que havia em Israel naqueles tempos, hoje está multiplicado. Todas elas. Crescendo, crescendo, crescendo e avançando. Então você tem aí, lá em Israel, quando Jesus disse em Deuteronômio que ele mandaria a tisica, que é a tuberculose, viria as doenças pelos insetos, pelos mosquitos, que chegou a atingir, viria tudo isso para atingir a lavoura, os gafanhotos lá de Joel, tudo isso viria, e tudo isso está aí. A lavoura hoje só não é destruída porque tem esses venenos que são colocados. Senão a terra não produzia 1 grão. Mas esses venenos que é colocado já vem trazendo ao homem o quê? As ruínas orgânicas. E aí vai chegando tudo, vai se ajuntando tudo. Tudo isso porque, irmãos, quebra de mandamentos. Quebra de mandamentos. É só você olhar na Bíblia. Jesus disse que viria os ossos, que iria arruinar, iria mandar tumores nos ossos. E você vê aí trombose, tantas coisas. Está tudo aí na terra hoje. Está tudo aí. O jumento não iria produzir, iria sair, acabar. E está aí. Aí quase em extinção os animais, alguns animais. Os animais do campo aí, em todo lugar aqui, você vai olhar aves que já entrou em extinção pela destruição do homem, pela desobediência. Tudo está acontecendo. Quebra de mandamento. E aí você pode perguntar para mim, se a igreja, a religião de uma forma geral, voltasse a ensinar todos os mandamentos e dizer, é para obedecer, Deus então deixaria de atingir o mundo com essas pragas? Não. Não deixaria. Não tem mais jeito. Vai atingir. Por quê? Porque o mundo inteiro, todo mundo, essa globalização, ela não vai fazer como fez os ninivitas, a nação de Nínives. Se ela fizesse como fez a nação dos ninivitas, então Deus tiraria as pragas, levaria todos para a glória, como levou os ninivitas. Era diferente. Poderia até acontecer. Mas se você aplica isso, a igreja que está no Brasil, aplica esses mandamentos aqui no Brasil, mas de lá de fora já não faz isso, né? Então, não tem como. Então, não adianta, não vai ter jeito. Tem que cumprir. O anticristo tem que vir em cima disso. Como se diz direita e esquerda, porque ele vai vir à direita, ele vem com o poder do seu engano. Ele vem pela direita para enganar e iludir o povo. Então, não tem jeito. O que você precisa fazer, igreja, pregar e ensinar e dizer ao povo, se não obedecer, vai perecer. Porque você obedecendo os mandamentos, servindo a Deus, ainda que você morra uma praga dessa, você morre salvo para Deus. Essa que é a grande realidade. Essa que é a realidade. Essa que é a virtude de pregar e ensinar o Evangelho. Ainda que você morra de um câncer, de uma diabetes, ou até mesmo de uma AIDS, dependendo de como contrai o vírus, e se contrair o vírus na prostituição, dificilmente vai ter salvação, né?
Então, mas se contrair ali por uma transfusão de sangue ou coisa parecida, inconscientemente, e não tem mais a cura, Deus pode curar. Mas se Deus não curar e te levar por causa dessa doença, obedecendo os 10 mandamentos, servindo a Deus, você tem lugar garantido com Deus na glória. Por isso é que tem que pregar os mandamentos, ensinar para que obedeça. Porque fazer com que as pragas deixem de vir à terra não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Por quê? Porque não haverá uma globalização mundial na obediência dos 10 mandamentos. Todos falando a mesma língua, como os profetas, como Pedro, João, Tiago, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Paulo, todos eles. Não tem jeito. Ninguém vai fazer isso. Não faz mais isso. Não faz, por quê? Porque está profetizado. O anticristo tem que vir. Daniel já profetizou. Então não tem jeito, ele vem em cima da quebra dos mandamentos. Aí é o problema sério. Se você não ensinar, o povo vai perecer. Por isso, deve ensinar. É um dever, é uma obrigação, é uma cobrança, é um juízo que tem sobre você, pregador. Você tem que pregar, você tem que ensinar, porque o juízo de Deus está às tuas portas. Ou tu prega, ou tu vai entrar no juízo de Deus. Não tem jeito. E você ou obedece, ou vai para a condenação. É a tua escolha. Então, nós estamos esclarecendo as dúvidas e dizendo, sábado é o dia santificado, é o dia santo do Senhor. Como as pessoas fazem muita confusão por causa do sábado. Então, nós estamos esclarecendo o que aconteceu com o sábado. Por que o povo rejeita o sábado? O sábado aqui, no Novo Testamento, tem, por conta da desobediência, penas de maldição cruéis e terríveis contra o ser humano. Nós vamos ver isso no decorrer dos vídeos. Leia comigo aqui em Deuteronômio, ou melhor, Êxodo, capítulo de número 20. O versículo de número 8 diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra. Mas no 7º dia é o sábado do descanso do Senhor. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Irmão, o que é sábado? O que é sábado? O sábado, que é o dia da obediência a Deus, é o descanso do Senhor. Agora, o que representa para Deus esse sábado? O que representa para Deus esse sábado? Todos os mandamentos de Êxodo 20, do 1 até o 10, conclui naqueles 2. Quem obedece aqueles 2, obedece os 10. Quem não obedece um daqueles, não obedece de jeito nenhum os 10. O que representa o sábado? O sábado representa Adão e Eva. Negaram o Senhor lá no Éden. Quando Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. E eles quebraram de cara esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, que comendo da árvore. E o 10º, cobiçou, desejou, comeu, gostou, e a destruição veio. Depois veio a quebra através dos filhos, e do filho, que foi o Caim, matando o Abel, que foi o mandamento de número 6, não matarás. Veio quebrando desde lá. Todos os mandamentos veio quebrando desde lá. Outros mandamentos que não tinham sido aplicados, porque ainda não tinha ser humano na terra, né? Só tinha o Adão e a Eva. Então, ele aqui diz, guarda os meus sábados. Então, veja o que as pessoas arrumam e buscam para eles poderem fazerem os juízos que eles mesmos imaginam e tirar as conclusões que eles acham que está certa, vindo deles mesmos. No capítulo de número 2 de Gênesis, eles usam esse versículo para que eles possam cobrir o seu erro. E eu estou esclarecendo isso. Eu estou dizendo a você, vou deixar tudo muito claro
Porque se daqui para frente você que ouviu não quiser obedecer, isso é problema teu, foi pregado e ensinado. Dá uma olhada em Gênesis 1, versículo 31. Viu Deus tudo o que tinha feito, e que era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. Agora veja 2:1. Assim os céus e a terra, e todos seu exército, foram acabados. Havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E o abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera. Então vejam aí. Por conta desse versículo aqui, de número 1 e parte do 2, eles diz que Deus descansou no sétimo dia. Que no sétimo dia ele acabou a obra e descansou nesse dia mesmo. No dia que ele terminou de fazer a obra, que foi o sétimo dia, ele descansou. Ele descansou no ano que ele trabalhou. É o que eles estão dizendo, é o que eles falam. No ano que eles trabalhou. Mas veja aí o que Deus diz no versículo de número 31. Você leu aqui comigo, essa Bíblia aqui é Thompson, tradução João Ferreira de Almeida. Deixa eu ver aqui nessa tradução, revista corrigida, Bíblia, tradução internacional. Dá uma olhada aqui. No versículo 31. E Deus viu tudo o que havia feito. E tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Olha, irmãos, o sexto dia, ele terminou a sua obra. No sexto dia, ele terminou a sua obra. E no sábado, ele descansou. Veja que maravilha que está o versículo de número 2 desse capítulo aqui. O versículo de número 2 do capítulo 2 de Gênesis. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra. Aqui está, queridos. Por que arrumar forma de se enganar? Por que arrumar saídas para o seu ensino errado e não encarar de frente a realidade e dizer estamos errados? Por que não? Por que não fazer isso? É o que eles estão fazendo. Porque aqui está claríssimo. Olha, no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra. No dia que ele foi descansar, já não tinha mais obra, meu querido. O versículo 31 aqui do Gênesis 1 disse: Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Foi o sexto dia o término da obra. E o sétimo descansou. Por que você quer manipular as coisas, amigo? Por que você quer arrumar esses meios de você se defender do seu erro? Admite, é mais bonito. Não tem jeito para você se esconder. A obra foram feita em 6 dias e no sétimo ele descansou. E de quem é esse trabalho? Ou melhor, de quem é o sábado? Jesus disse em Mateus, você vai ver isso no decorrer desses vídeos, e você já ouviu no primeiro vídeo, em Mateus. De quem é o sábado? Vamos ver hoje também de quem é o sábado. Quem é o verdadeiro criador do sábado? Abram comigo em Êxodo. Êxodo, capítulo de número 31. Êxodo 31. Veja o que diz a Bíblia aí. Versículo de número 13 e 14. Êxodo 31, 13 e 14. Dá uma olhada.
Desculpa. Versículo 3. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel. Opa, estou lendo 32. É o 31, 3, desculpe. Olha aqui, ó. Dá uma olhada. Versículo 12 ele diz: Disse ainda o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Agora, que sábados são esses? Aqui está falando de sábados. Você vai ver que sábados são estes. Porque sábados está no plural, é mais de um sábado. Então, nós saberemos que sábados são esses. Você conhece muito bem as 7 festas judaicas, né? Nós falaremos sobre elas, para você entender o que é os sábados que ele está falando aqui. Guarde os meus sábados. Eu poderia pegar isso aqui e dizer, só no mês tem 4 sábados. Né? Só no mês tem 4 sábados. Eu poderia dizer isso, mas nós vamos esclarecer porque Deus falou os meus sábados. Então eu poderia falar, não, estou falando eu poderia arrumar esse meio de ensinar como eles arrumam desculpa, porque isso não é desculpa, é uma realidade. Ele está dizendo os meus sábados, porque só no mês tem 4 sábados. Então você coloca aí um ano, que você vai achar 48 sábados ou mais. Não sei, vai dar mais ou menos isso? Então, por isso que ele fala os meus sábados. Mas quando ele fala os meus sábados aqui, não é essa matemática. A matemática que entra é a respeito das 7 festas judaicas. E nós falaremos disso, em nome de Jesus. Então, ele diz aqui, certamente, diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vós, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, que os santifico, geração após geração. Vocês são o quê? Vocês são gerações de Deus, de gente? O que vocês são, irmãos? É a igreja. Quem é vocês? Vocês foram gerados, ou vocês veio de Deus, foi criado por Deus, ou foi pelo rato, como dizem os tais por aí? Vocês é que devem saber. E eu sou criação da mão do meu Senhor Deus, por isso aqui é para mim. Se você não é homem, você não é mulher, você é um extraterrestre, então tudo bem, não é para você. Mas se você é ser humano, criado por Deus, aqui está Deus falando, por todas as gerações após gerações, a fim de que saibas que eu sou o Senhor, que os santifica. Guardem o sábado. Aqui ele fala do sábado, lá ele fala os meus sábados, e aqui ele fala o sábado. Pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terão que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. O que é uma coisa perpétua, queridos? Sabe o que é uma coisa perpétua? Uma coisa eterna. Consulte. Leia. Perpétua é uma coisa que nunca acaba. Aliança perpétua. Sábado é aliança perpétua.
Ah, mas Cristo veio e trocou a aliança, a arca foi trocada. Agora a glória de Deus é colocada no templo, sim, mas a glória não deixou de existir. E a aliança veio em cima do quê? Do que a aliança foi firmada? Em cima de quem? Em cima dos mandamentos. Se ele não cumprisse e não trouxesse uma nova aliança, não teria mandamento. Se ele trouxe uma nova aliança e firmou uma nova aliança em seu sangue, então os mandamentos é preço de sangue. Não paga, não obedece, fogo no lago e enxofre. Então ele diz aqui, e o sábado, o dia de descanso, é o sábado o dia de descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado, terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, com uma aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo, um sinal eterno. Não vai passar. Que Deus fez com vocês. Quer ser eterno? Então o sábado aqui. Ou tu guarda o sábado e obedece de acordo com a Bíblia, ou tu vai para o fogo, não tem jeito. Não adianta. Aí ele disse, perpétuo, entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhes as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Quem foi que escreveu os mandamentos, irmãos? Foi Moisés ou foi Deus? Quem escreveu o sábado, irmão? Foi Deus ou Moisés? Aí você diz, mas isso foi para Israel? Para os israelitas, Deus está dizendo aí. Mas vamos ver se no Novo Testamento tem alguma coisa sobre isso, já que vocês estão falando, né, que foi só para eles. Então, nós vamos ver aqui no Novo Testamento para saber se existe alguma coisa como referência, como obediência, também para nós. Capítulo de número 6 de Gálatas. O que Paulo diz? Aquele que vocês tanto acusam. No capítulo de número 6 de Gálatas, versículo de número 14, vocês dizem que Paulo negou os mandamentos e não cumpriam. Veja que Deus diz aqui através de Paulo. Mas longe esteja de mim, gloriado, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos os que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quem você é? Você, meu querido, é o Israel de Deus. É o que Paulo está dizendo. Paulo diz que da lei ele foi fariseu. Que lei? A lei que você, fariseu, na igreja hoje está dizendo que não tem mais. Você, fariseu, está dizendo que acabou os mandamentos. E fica na lei que acabou. Você guarda a lei que acabou, dispensa a lei que é permanente, que é para a eternidade, o sábado eterno, já viu aí, perpétuo, vai lá e consulta todas as línguas que você quiser, porque a palavra perpétua significa sempre, eternamente, não tem outra tradução, vai ver. E Paulo disse aqui, sobre o Israel de Deus, e quando Deus está falando aqui sobre o Israel de Deus, você está dizendo sobre todo Israel, vocês dizem, foi só para Israel, mas nós estamos esclarecendo que Israel é todo o povo que se converteu e que está servindo a Deus, porque aquele Israel da velha aliança transgrediu, desobedeceu, é certo que alguns ainda obedecem, né? Salvo, por exemplo, Paulo, João, Pedro, os apóstolos,
todos eles, e muita gente que morreram asfixiado e com tantas mortes terríveis e cruéis da Santa Inquisição Romana e em todas as perseguições. Por causa do quê? Da quebra dos mandamentos e do sábado. Então, quando a Bíblia está dizendo aqui Israel, ele diz também gerações, gerações, gerações e gerações, chegou a mim, chegou a você, chegou a quem está vindo, para todos, todos. Então, qual é a exigência de Deus no sábado? É só duas coisas, irmão. Você não trabalhar para ganhar dinheiro nele e você não vender, comprar, vender, negociar, trabalhar. Essa é só a cobrança de Deus. A cobrança de Deus sobre o sábado é exatamente isso, e era isso que contrariava os judeus e os fariseus quando Cristo esteve aqui. Toda aquela corte de gente, judeus, fariseus, saduceus, toda aquela gente ruim. Porque quando Cristo esteve aqui, que eles acusavam Jesus. Então, qual é o problema do sábado? O problema do sábado é só isso. Você precisa obedecer, você precisa guardar, você precisa cumprir, você precisa ser fiel, você precisa ser obediente, não trabalhando e não negociando nele. Nem comprando e nem vendendo. Eu vou trabalhar hoje porque no sábado eu ganho tanto. Você vai trabalhar, mas você sabe que tem o dia de obediência, que é o sábado. Ou você obedece esse dia, ou você vai perder sua salvação. Visou lucro, sua salvação. Que hora começa o sábado? O sábado começa na sexta-feira, depois do pôr do sol. Ali começa a noite do sábado. E ali já está valendo tudo para o sábado. Dali para frente, você já está proibido de negociar e comercializar. Agora eu pergunto para as igrejas que dizem que guardam o sábado. Depois da sexta-feira à noite, vocês vão cultuar o Senhor, e lá vocês correm a cestinha, o gasofilaçozinho da oferta, lá vocês pegam dízimo, chega no sábado durante o dia, vocês pegam dízimo, você pega oferta. O que é isso? Não, isso é obra, isso é obra. O dízimo é para obra. O dízimo é para obra e a oferta é para obra. Tem que ser. Se não for, está errado. Então você pega tudo isso no dia de sexta-feira à noite e no sábado, porque eu não pego. Os irmãos que eu ensino já estão cientes. Sexta-feira à noite, se houver algum culto, na igreja que eu estou ensinando, traz as ofertas no domingo à noite, ou na noite do domingo, que é após o pôr do sol do sábado. Então, esse dia aí, não há dinheiro, arrecadação, onde eu ensino. Nem oferta, nem dízimo, não tem. Não vou vender livrinhos nesse dia. A igreja está cheia de livrinhos, e está vendendo, e está negociando, e está comercializando, não sabe. Como é que vocês fazem? Porque esse é o correto. E é isso que Cristo ensina. O sábado é só isso. Não trabalhar, não comercializar. Quando Cristo vê aqueles fariseus falando sobre os discípulos que estavam comendo e colhendo espigas, o Davi que comeu os pães da propiciação lá do templo, então eles vêm criticar a Cristo. E Cristo diz: eu sou o Senhor do sábado, quero misericórdia e não sacrifício. Então, no sábado, não pode pegar dinheiro, não pode negociar com dinheiro, não, no sábado não. Sim, mas diz uma coisa para mim, você pode perguntar, já me perguntaram, se no dia de sábado tem uma pessoa passando mal na igreja e está precisando de dinheiro, e a igreja tem só um irmão lá que vai traz o dízimo, pode trazer, o líder da igreja fala, traz o dízimo e socorre o irmão, vai lá, busca ele. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Aconteceu, vai lá e faz isso. Meu irmão, mas me diz uma coisa, vocês podem perguntar. No sábado, diz que eles não podiam acender, os israelitas não podiam acender lâmpada, não podia usar o elevador, não podia. Se eles fez isso é por conta deles, problema deles. Deus não ensinou nada disso. Deus só disse: não trabalhe visando lucros.
Não negocie no sábado. Foi só isso que ele fez. No 7º dia da semana, que é o sábado, porque ele trabalhou 6 dias. Ele trabalhou o primeiro dia, o segundo, o primeiro que é o domingo, hoje chamado de domingo, Consagraram, resolveram consagrar esse dia, como Jesus havia consagrado o sábado, porque eles mudaram a lei, Eles mudaram a lei, isso nós veremos no futuro, e colocaram esse dia aí, que é o nome de uma pessoa, Nós saberemos quem é essa pessoa, Domingos. Então colocou o dia consagrado a domingo. Domingo foi o dia que Jesus nasceu, e eles colocaram o domingo. Ou melhor, que Jesus ressuscitou. Ele nasceu em outro dia, que não foi 25 de dezembro. Ele nasceu em outro dia. Não tem certeza disso, a Bíblia não deixa claro. Então, eles fizeram o quê? Eles consagraram a religião toda, em especial o catolicismo, o dia de domingo a uma pessoa. E existe dentro das igrejas evangélicas hoje uma competição por esse dia. Aí tem igreja evangélica que vai competir com aquela outra igreja que diz que guarda o sábado, Então aquela outra igreja, eles dizem que venera tanto sábado, que eles não cumprimentam a pessoa com a paz do Senhor quando encontram no dia de sábado. É sábado santo do Senhor, e canta para o sábado. E as outras igrejas evangélicas até louvam o sábado. Domingo eu vou orar, domingo eu vou louvar. Já vi tantos louvores disso. Domingo, dia do Senhor, eu vou fazer isso. Exalta o domingo e exalta o sábado. Exalta o domingo e exalta o sábado. Gente, que loucura! Coisa mais chata. O sábado é para você reverenciar, em obediência, descansar. Por quê? Porque Deus criou 6 dias, 7 dias. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e o quinto e o sexto. E o sétimo, ele registrou um nome na sua lei, que é o sábado. E os outros dias? Números. Se tem, mostra para mim, domingos, dia de domingo na Bíblia, escrita por Deus. Mostra, busca nos originais. Mostra segunda-feira. Mostra terça-feira. Mostra quarta. Mostra quinta-feira e sexta-feira. Mostra, vai lá e busca. Irmão, isso é o comércio. É um dia de descanso. Por que hoje tem tantos feriados que eles dizem que é para descansar? Eles dizem que é para descansar, mas para negociar. 25 de dezembro, está chegando aí, que eles dizem que é nascimento de Jesus, é dia de comer o porco, é dia de comercializar o porco, é dia da árvore de Natal, é dia do vinho, é dia do peru, o bacalhau também, o panetone. Quando chega 1º de janeiro, feriado, que eles dizem que é para descanso, quem criou isso? Aonde está isso na Bíblia? Quem criou foi o comércio, é de vender a champanhe, os fogos tem que vender, o comércio precisa. É assim que eles fazem, é comércio. Aí quando chega no carnaval, o que eles vão fazer? A festa da carne, a festa pagã, a festa da carne. Em homenagem, em primeiro lugar, aos orixás, aos guias, aos orixás, todos eles é reverenciado nesse dia. Então, tudo isso é propaganda comercial para ganhar dinheiro, para ter faturamento. Aí vem o abril, a Páscoa. Para quê? Para vender o chocolate. Sabe da história de tudo isso? É só vocês lerem. Aí você vai para o dia de trabalho, 1º de maio, o comércio. Chega junho, dia de Corpus Christi. Conhece isso? Comércio, negócio. O dia que a minha mãe foi mãe, meu pai se tornou pai. Mas eu tenho que comemorar isso numa data, a mãe num dia, o pai em outro, porque eu tenho que negociar, tenho que vender, tenho que comercializar. Tudo isso é comércio. Então você chega em 7 de setembro, que é o dia da proclamação, então vem o quê? O que vem? Vem a violência, como nós já vimos aí. E diz que é descanso. Quando chega 12 de outubro, é o dia da Conceição Aparecida.
a rainha que eles dizem padroeira do Brasil. O padroeiro do Brasil é Jesus, mas eles dizem isso. Então, é o dia dela. Aí você vai em Aparecida, é o dia que eles mais trabalham. Eu ia lá direto, subia lá no Morro do Coqueiro, lá ia naqueles quioscozinhos na terra lá, colocando vela para todos os guias que eu seguia, né, naquele tempo. Colocava lá e levava lá em cima, tem aquele Cristo morto, e jogava as moedas lá dentro, e fazendo um pedido e tal. E ali eu via o comércio de uma forma terrível, tremenda. Todo mundo trabalhando indiscansável para vender de tudo. As imagens, vela e tudo. É o dia do comércio deles. E no dia 2 de novembro, que é o dia que eles dizem, o dia de finado, é o dia de vender velas, é o dia de vender aí as flores, né? É o comércio, queridos, é o comércio. Então, o que Cristo faz com o sábado? Vai descansar, não comercialize, não trabalhe, não negocia. É só isso que Cristo quer do sábado, irmãos. E mais nada. Só isso. Tão simples. Amém? Que Deus te abençoe. Ora comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia, pela sua palavra que é santa, que é viva e que é eficaz. Nós estamos ensinando que a obediência ao sábado é o dever de todos. Senão vai perecer. Abençoa nossa nação, sara nossa terra, os que estão enfermos, que estão, meu Deus e meu Pai, acamados nos hospitais, os presos, os médicos, as nossas autoridades constituídas por leis, a nossa juventude, oh meu Deus, o povo discriminado, pretos, pobres das favelas, das periferias, que são os mais discriminados, por todos os enganos dos políticos e das grandes elites dessa terra. Tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia, meu Deus, dos velhos, dos aposentados, dos paralíticos, dos coxos, dos cegos, dos surdos, dos mudos. Tenha misericórdia, meu Deus, de cada um. Nos ajuda, nos dê vitória e nos dá livramento. É o que nós te pedimos hoje para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até nosso próximo vídeo.